ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. Claro, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, o prazer de receber a amiga Gilvanise Balbino. A Gilvanise Balbino está lançando o livro O Homem que Viveu Demais, volume 2. Gilvanise, que bacana! Mais um livro trazendo aí com as histórias de Pedro. É isso, Gilvanise Balbino? Conta pra gente. Bom, Damião, para mim é um prazer enorme te reencontrar os amigos do Leitura Dinâmica, esse programa sensacional, esse espaço maravilhoso que nos traz de volta até o seu coração. Sim, Damião, eis um novo trabalho, né? Como nos chama Jesus, sempre a gente tem que falar com Jesus assim: eis-me aqui, Senhor. O livro O Homem que Viveu Demais, o volume 2. Né? Esse livro, na verdade, ele é a continuação, são histórias do homem relatadas no livro 1. Pedro é um espírito muito bondoso. Se eu pudesse falar de Pedro, eu chamaria ele de amor profundo, amor essencial, amor verdadeiro, aquele amor que nos toca o coração de forma simples. No mundo tão complexo que a gente vive hoje, Pedro vem trazendo no livro, volume 1, as histórias em que ele esteve aqui no Brasil, vivendo uma encarnação sofrida como escravo, mas com uma evolução espiritual grandiosa. Ele traz as 50 lições. Eu chamo que são 50 livros que a gente tem em nossas mãos. Cada história com começo, meio e fim, trazendo motivação, coragem, exemplos de fé, exemplos de esperança. Aí surgiu, então, a ideia de nós, mais uma vez, trazermos essas histórias sem perder, porque o livro 1, ele foi um sucesso, graças a Deus, foi editado pela editora Vida e Consciência, e Pedro foi, assim, para mim, foi também uma grande alegria, porque as pessoas realmente procuravam o livro do Pedro, porque cada palavra é como se o Pedro nos abraçasse ali. Além de tudo, no final do livro, a gente trouxe uma história, um apanhado muito grande sobre a escravidão no Brasil. Então, existe um anexo a esse livro muito importante. E aí, depois, Ferdinando, que coordena todos os livros que eu psicografo, ele falou: vamos resgatar, então, as mensagens, né, as histórias de Pedro. E aí nós fizemos o volume 2, um livro simples, um livro muito querido, um livro muito amado, um livro que vem trazer para você, amigo, aquele carinho, né, de uma pessoa mais experiente, de quando você está no fundo do poço. Ele não lança a água, ele não deixa você se afogar no fundo do poço. Ele vai jogar aquele balde para você poder sair do fundo do poço e renascer, reviver como ele é, essa essência sublime de amor. É um convite para tocar o seu coração com histórias divinas de coragem. São histórias de um homem que viveu demais, porque Pedro, aqui no Brasil, ele saiu da África, ele era filho de uma tribo, né? Ele era filho de um rei de uma tribo africana, e ele seria o sucessor do pai naquela tribo. Lá ele vem para o Brasil e traz aqui uma sabedoria imensa. Ele conheceu o cristianismo lá na África por meio de um padre que foi evangelizar aquela tribo. Na verdade, foi uma reencarnação do nosso querido e amado ministro Ferdinando, que foi para lá para dar os conceitos cristãos, para preparar o Pedro aqui. E aí, Pedro vem com esse livro magnífico, trazendo essas histórias celestiais para todos nós. Pedro, na verdade, a gente costuma dizer que ele é o exemplo vivo de amor. Então, ele não é aquele que vai falar com você com soberba, com arrogância,
com aquele ser que muitas vezes ainda a gente tem uns requisitos em nós, orgulho, vaidade, não. Ele aceitou sua condição e ele traz aqui nessa continuação, que eu falo uma continuação, mas na verdade são livros independentes, mas são histórias de Pedro completando 100 do livro 1 com o livro 2, coisas que ele traz como em forma de histórias vividas, né, por ele, e histórias que ele contava para as pessoas como um grande espírito benfeitor, pela sua elevação, pelo seu amor incondicional, ele vai trazendo de forma serena coisas para te levantar, te estender as mãos, quando lá no fundo do poço, o balde para que ele te traga a vida de novo. Quando você está no chão de joelhos, pedindo a Deus com as mãos postas, vem Pedro dizendo assim, olha o poder da oração. E aí ele conta aquela história do poder da oração, finalizando ela dizendo, tudo passa. E tudo passa principalmente quando a gente confia em Jesus. Histórias de dizer, ama, não perca tempo odiando, porque o ódio, na verdade, é ainda a nossa sombra dentro de nós. E o amor é Jesus tocando o nosso coração. Ele fala de medos e preocupações no momento em que todos nós hoje vivemos esse mundo tão cheio de dor, de angústias, de desafetos. Pedro vem falando assim, não perca a esperança. E tem uma passagem dele muito linda que ele fala das estações da vida e a estrada da esperança. Essa história do homem que viveu demais, volume 2, ele faz uma analogia da nossa existência com as estações do ano e traz a esperança como a nossa base fundamental. E Pedro sempre nos ensinou que Deus deu 3 virtudes a todos nós, 3 presentes a nós: a coragem, a fé e a esperança. Mas as 3, ele fala que a esperança a gente tem que perder mesmo, foi isso que Deus fez para nós, deu ela para a gente perder, porque a fé, meu amigo, a fé está dentro de nós, nos nossos corações. Aqui fica essa dica querida e amada do livro O Homem que Viveu Demais, volume 2, para você, amigo querido. Um beijo eterno no seu coração. Laís Giovanise Balbino, destacando o homem que viveu demais. Estaremos juntos na próxima semana com mais um programa Leitura Dinâmica. Até lá! Você ouviu Leitura Dinâmica.